Eu não acho que a salvação tá na igreja presbiteriana, eu não acho que a salvação tá numa placa. A salvação tá em Cristo. Certo, É por isso que eu creio que católicos podem ser salvos, é por isso que eu creio que desigrejados podem ser salvos. Não, mas tudo bem, desculpa, mas só o ponto para concluir o ponto. Vamos falar Cristo. Eu acho que eu não é o caso, respeito, mas não gosto de Cristo. Eu sofro um castigo por não gostar de Cristo? De novo, você tá sendo um transgressor do Criador. Você tá sendo um fora da lei. Então, Fora de não que vejo lei? que é do próprio Criador. Não, por isso. E aí seria... E aí é justiça, não é castigo. Eu não tô abusando, eu não tô matando, não tô fazendo nada, tá? Eu só não tô querendo seguir esse daí. Lembra que eu falei no início que todo homem é essencialmente mau e nenhum homem passa pela vida sem cometer uma maldade? Depende do grau da maldade, qual maldade, quantas vezes a maldade, com a recorrência da maldade, a intenção da maldade, ou seja, uma série de coisas dá pra colocar no bolo. A escolha da transgressão leva o homem à condenação. Certo. Se você decidir viver a par do Criador, você tá escolhendo a sua condenação. Mas dentro da visão cristã. Eu vou insistir, é a questão de crença propriamente dita e só. De crença. Basta eu não acreditar, tecnicamente, eu sou castigado. Seria isso? Você vai colher da justiça. Seria isso? Mas que injustiça eu tô cometendo? Vamos lá. Você é o dono desse podcast. Eu só discordo. Vamos lá, você é o dono desse podcast, certo? Dentro desse podcast tem as suas regras. No início você colocou, não quero que tenha xingamentos, mais tal. Tá. Essas são as minhas regras. Se eu decido tacar o dane-se para suas regras e falar o que eu quiser, xingar, tacar a garrafa, tacar a garrafa, o que você vai fazer? Você vai pedir para eu me retirar. Eu vou te castigar, aqui quer dizer. Suas regras. Eu vou perder o direito, o privilégio de estar sentado aqui conversando. Porque eu tô sendo uma transgressora das suas regras. Entendi. Se o mundo é de Deus, as regras é dele. Entendi, é a prisão dele. E exato o que eu ia falar. Como é que você encararia liberdade nesse podcast? Como assim, liberdade? O podcast é meu. Uhum. Eu determino as regras. Sim. Você burla as regras, certo? Certo. A sua liberdade é pra burlar. Antes de eu vir pra esse podcast, a primeira coisa que eu perguntei foi como que é a dinâmica. Então, quando eu vim pra cá, eu já vim sabendo das regras. Se eu entro aqui sabendo das regras, eu escolho me submeter a elas. Porque eu já as conheço. Você não pode, no meio do caminho, mudar de ideia. Aí eu vou colher das consequências. Eu posso. Se eu quiser atacar alguma coisa aqui, eu posso. Mas eu vou colher das consequências. Mas o meu a vida ponto cristã, aqui é sobre no meu ver, é pegar assim. isso sobre a liberdade. Até que ponto você será livre dentro de regras? Eu não vejo regras como prisão. Só que se você infringir. Vou explicar como eu ensino para as minhas filhas. Vamos lá. Eu tenho um peixinho dentro dessa caneca. Essa caneca é pequenininha para um peixinho, certo? Mas tem água aqui dentro. Ele precisa de água para viver. Poxa, mas a caneca é tão pequenininha, eu vou botar ele na mesa. Ele vai morrer. É as paredes da caneca que segura a água, que é o que ele precisa para viver. Então eu não vejo regras como grades. Eu vejo regras como proteção. Se eu coloco regras para a vida das minhas filhas, é porque eu tô querendo zelar pela vida delas. Nossa, eu já ia falar, mas e se a morte dele, já que aqui é só uma pequena parte, ele vai ter vida infinita, melhor ele ficar livre, não é mesmo? Não, eu tô dando um exemplo do peixinho. Morre rapidinho, vai. Não? As regras, quando eu olho regras, eu vejo regras como uma forma de zelo, diferente de uma forma de abuso. Por exemplo, tem como você ser autoritário e aí entra o pecado. Agora, eu não consigo ver um Deus autoritário, porque ele permite a transgressão. Desculpe-me, e desculpa tomar... Vou passar aqui pra você. Ficar tranquilo. Ainda penso assim. Você vem aqui sabendo das regras. Sim. Quando você nasce, você já tá programada com as regras. É isso que tá dizendo, certo? Sim. Nasce já programada. Veio aqui pro jogo da vida programada. Veio pro podcast. No meio do caminho, essas regras, elas têm que ser mantidas daquele jeito. É o teu acordo pra estar nesse podcast. Sim. Se no meio do caminho você for desrespeitada por mim, que impus as regras, você se sentir desrespeitada, o fato de você fazer algo que vai infringir as regras, ou você, então quer saber, eu não quero mais seguir as regras, porque o cara já não tá seguindo, de certa maneira. Porque você raciocina, você pensa, você veio programada, você veio entendendo as regras. Entendi. Só que no meio do caminho eu mudei porque eu sou o dono. Eu mudo a hora que eu quiser. Ou eu faço, quer saber?
eu não gostei da tua caneta. Eu vou jogar essa xícara na tua cabeça. Porque eu entendi não o gostei. exemplo, mas é um exemplo falho porque a gente tá colocando de novo o homem no lugar de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, a sua essência sempre foi, sempre é. Tanto que quando ele se mostra pela primeira vez e revela o seu nome, ele fala, eu sou, antes de todas as coisas. Então, de novo, a gente tá tentando limitar Deus a uma mente finita. E ainda que, vamos supor que a gente coloque Deus nesse exemplo, o fato de você me desrespeitar não deveria me dar o direito de te desrespeitar. Não desrespeitar, só não seguir as regras, mas... Mas nós estamos falando de um Deus imutável. Muito bom você falar de Deus imutável, que a sua palavra não volta atrás. Não volta. E que ele é o... Concorda? Que ele é o Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo. É isso? Sim. Então vamos lá para o Antigo Testamento, aonde ele invade e pede ao seu povo, porque quando a minha mãe lia a Bíblia e quando eu ia na igreja e escutava isso não entrava na minha mente. Eu ainda não tinha sido convocada para ser uma luciferiana, porque eu fui aos meus 12 anos. Mas isso não entrava na minha mente. Se ele é imutável, ele não volta a palavra, então até hoje, concorda? Ele segue as mesmas regras. Sim. Ok. Não tem semântica, não tem hermenêutica, não tem nada sobre isso. Não. Ele é o mesmo e sempre será. Sim. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sim. Então, se esse Deus, que cometiam guerras no Antigo Testamento e que falavam assim, olha, Tam, vou usar Maria, tá? O nome de Maria, não Sim, você. tudo bem. Maria, vá naquela cidadela, aquele povo não me adora, aquele povo tem que ser conquistado, eles têm ali, vamos colocar um dos deuses que aparece na Bíblia, Moloque, você vai invadir essa cidade, vai matar todo mundo, vai saquear. E quem sobrar, você vai levar como servos escravos. E as suas filhas, crianças, serão vendidas como mulheres. Se ele é esse mesmo Deus, início, meio e fim, alfa e ômega, então eu afirmo, segundo a Bíblia, que ele comete as mesmas atrocidades hoje. Quando um pai, não estou falando da sua igreja, mas quando líderes religiosos estão, hoje eu coloquei 10, também coloquei sobre babalorixá e sacerdotes que fazem isso com o nome de Exu, ok? Porque corta lá e corta aqui, estão brincando com a espiritualidade. Quando esse pastor, ele abusa de crianças dentro dessa igreja, quando o padre que também abusam crianças dentro dessa igreja, quando muitos retiros espirituais com adolescentes, também os seus monitores abordam sobre isso. Então, como você me explica? Se esse mesmo Deus que não muda, que fazia isso anteriormente e que hoje ainda faz, como que ele é esse amor absoluto? Vamos lá, são 2 pontos. E me dá uma explicação de como eu me dobrar e falar, eu quero para estar contigo, eu não quero. Vamos lá, são... Antônio, dá um café pra mim. Alguém quer café? Não, obrigada. Não. São 2 pontos. No Antigo Testamento, quando a gente vê essas guerras e essa sangria, e o Antigo Testamento é sangrento mesmo, é duro, é difícil de ler, tem textos dificílimos no Antigo Testamento da gente compreender, a gente precisa entender que o Antigo Testamento não é tudo ordem de Deus. Existe um contexto acontecendo ali. O propósito do Antigo Testamento não é mostrar todas as ordens do Senhor. Mas Epifania, Mas é uma narrativa. Mas Epifania é quando Vou chegar aparecia um anjo. É uma Amando de narrativa. quem? É uma Esse narrativa. anjo aparecia Todas em as nome de vezes, quem? todas as vezes que o povo de Israel deixou de guerrear, eles foram feitos escravos, as suas mulheres foram estupradas, as suas filhas foram mortas. Mas porque Então, eles tinham no que Antigo guerrear. Testamento, no Antigo Testamento, ou você dança conforme a música, ou você é engolido. E, de novo, escolha do coração do homem. Isso é o preço da liberdade que a gente decidiu pagar. A transgressão. Então, Agora, no Novo Testamento, era vai vamos lá e dá lá. Então, eu mato lá, escravizo, vendo as crianças, as meninas,
E aí você entra aqui, então é uma guerra. Sendo que os dois são criações, né? Foram criações. É o preço que Inclusive nós os escolhemos pagar. ismaelitas, né? Que Agora foi sim, um ato errado de Abraão. vamos lá. É ruim quando, dentro do Antigo Testamento, a gente coloca uma narrativa como se Deus estivesse ordenando aquela guerra a princípio. Não Tipo foi? assim, tá todo mundo em paz, ó, o povo de Israel vai lá e arregaça. Não foi assim. Não Se a foi? gente lê o contexto histórico, não foi assim. As guerras vinham, ó, muito anteriormente nesse sentido. Tá, então a gente E vai no falar Novo sobre Testamento, Josué. Vamos falar lá. sobre o antigo rapidinho. Josué. Josué, ele vê um bloqueio para ele conquistar as terras. A cidade de Jericó. Tudo bem, ninguém tá fazendo mal a ele. Ele era um bloqueio. Jericó era uma muralha de bloqueio para aquele povo que saiu lá do Egito, né, da terra prometida. Jericó era um povo que também escravizava, que também Tudo bem, mas não invadia, tinha que feito também nada matava, não tinha e que- feito com nada. e que Ele invadiria podia Israel, circular a cidade. como invadiu Não. anteriormente. Deus, Javé, ele fez uma estratégia, um ritual. Então vamos fazer um ritual. O ritual é o seguinte: durante 13 dias você vai rodear, vai tocar o chofar, e no 13º dia, quem estiver nas muralhas, porque as muralhas habitavam casas, e essas casas, quem viviam nos muros eram as prostitutas. Por que quando o Exu faz trabalho para opositor não é errado, mas quando o Javé faz é? Porque Exu não é Javé, Exu não é amor absoluto, ele não se coloca no trono como único Deus, porque ele já passou aqui e transmutou as minhas lamúrias, as suas, a dele. Então para Exu Sabe isso não o que é é errado. sofrer? Nem pra Javé, Para Exu isso é justiça. nem pra Javé. Pois é, para Javé isso é justiça. Eu não vejo isso como errado. Então qual O então, povo tá. de Jericó já Ótimo. tinha Qual é- invadido o povo judeu. Qual é a já tinha diferença, invadido o povo então, de de Israel. Javé e de Exu? Nenhuma, se os dois fazem justiça. É, porque Então, eu creio Exu não é que condenável. Javé é Deus, Exu não. Então pronto, então não é condenável. Nem vocês os dois creem que fazem a Exu é mesma Deus. coisa. Mas eu tô dizendo Claro que não. no sentido de conceito, no sentido de justiça. Pra um lado parece que é justiça, pro outro parece que é maldade. Por que não enxergar o outro como justiça? E aí eu entro no segundo ponto, que foi o que você postou lá, Sim. dos pastores de agora fazendo esse tipo de coisa. Uhum. Tem uma passagem que eu gosto bastante, quando os fariseus estavam ali indagando Jesus, os fariseus eram mestres da lei, falando, mestre, quem que vai entrar no reino do céu, quem não vai e tal, e os fariseus olhando aquilo, e Jesus falou, muitos pregam em meu nome, mas quando chegar lá eu vou falar, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Jesus pune o falso mestre. De novo, isso é justiça. Que pena. É justiça. Eu Que não bom vejo que justiça, pune. Tami, porque Eu assim, quero que um pastor abusador vá pro inferno mesmo. Não, eu quero muito quero. mais do que isso. Eu quero que ele sofra aqui. Eu quero que ele sofra Aqui lá. muito. O sofrimento Arrancar aqui é cada pequeno, dente. Eu perto quero- do sofrimento de lá. Grampear o saco. Eu quero que ele fazer isso sofra aqui muito mesmo. aqui. Isso é Eu não quero justiça. lá, porque por lá eu não nada, tá? Se você acredito. fez isso, sinto Entendeu? muito, não passa na Lá minha ele vai frente. virar um quiumba, ele vai virar uma alma perdida para regeneração. Entende? Pra mim, essa é a justiça de Javé. Você acha que aqui tem que ter essa justiça, não? Acho que tem. A lei do retorno também é pra cá. Mas aqui a gente levar na própria mão? A Bíblia não condena. Tá. A Bíblia não Só pra condena. saber se eu tô pecando. Não, a Bíblia não condena, não. Muito bem. Eu vejo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma cristã colocar Exu e Javé na mesma situação. Sendo que eles não são, porque No existe conceito de justiça. uma divindade primordial e um é um Egum. No conceito de que- justiça.